E Deus, ele tem um plano, um projeto. E eu costumo dizer que tem gente que nessa noite, né, eu vejo o pastor Pedro, eu vejo o pastor José, se esforçando para trazer a igreja, sabe, para o mundo espiritual. Né? Ele vem aqui, eles preparam a palavra todo domingo. Não é fácil preparar a palavra não, viu, irmão? Tem que depender muito de Deus. Então você tem que pagar o preço, eles pagam esse preço. Para quê? Para tirar a igreja do natural e colocar a igreja no sobrenatural. Tirar a igreja do mundo natural, do mundo físico e levar para o mundo espiritual. E vocês querem saber de uma coisa, igreja? O mundo espiritual, segundo a Bíblia, ele é mais real do que o mundo natural. Porque tudo que existe, ele veio do mundo espiritual. Tudo que existe no mundo físico, ele veio do mundo espiritual. E aí você, de repente, almejou algo em 2015, de repente você quis aí um projeto não realizado. Mas eu quero dizer nessa noite que a Bíblia diz em, acho que é Tiago 4, acho que é Tiago 4, 7 ou 4, 3, não lembro. Está em Tiago. Diz, pedir e não receber, porque pedires mal, pedires para o seu próprio deleite. O que será que nós temos pedido para Deus? Qual tem sido o nosso projeto de vida? Sabe, o que nós temos apresentado diante de Deus? Eu vejo, amados, que esse ministério, o pastor Pedro falou, ministro, você aceita o desafio? Eu falei, aceito. Então você vai trazer a palavra no domingo. Eu falei, amém. Traz uma palavra de motivação para colocar a igreja para cima. Mas eu quero dizer algo. É impossível Deus te levar para um patamar espiritual se você não quiser ir até lá. Sabe, eu vejo a igreja, muitas igrejas pregando, vem para Cristo que você tem isso, né? Vem para cá que você vai ter um carro, vai ter uma casa. Deus quer te dar isso, com certeza. Mas a disposição do nosso coração em relação a Deus é essa aqui de Tiago, sabe? Que você quer, mas para o teu próprio deleite. E nós, quando falamos em lei, em mandamento de Deus, nós achamos peso, né? É não isso, não aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro, sabe? Nós lemos lá, se você se negar, né? Se você perder a tua vida por amor a Jesus, você achará, sabe? Nós vemos o lado ruim do mandamento. Se você perder a sua vida, eu vou perder minha vida, cara, né? Pesado, é algo duro, mas você não vê a recompensa. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Ou seja, toda obediência a Deus existe uma recompensa. Tudo aquilo que você faz para Deus, Deus ele te devolve. Eu quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. É uma palavra de meditação, uma palavra de, sabe, para você meditar mesmo em 2016. De repente para você fazer diferente. De repente para você sair, tá lá, tá aqui no telão, né, o ser rápido no gatilho. Diz assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A Bíblia nos manda ser transformado. A transformação ela precisa acontecer primeiro na nossa cabeça. Nós vemos no culto, amados, nós temos que pensar o seguinte: o que nos traz para um culto como esse num domingo? O que nos traz para a igreja? O que nos traz para o Senhor? Porque a minha vida de intimidade com Deus, ela fala daquilo que eu faço, daquilo que eu pratico, e não daquilo que eu creio. Então, nós precisamos refletir sobre isso, sabe? Nós vemos num culto como esse para garimpar algo para acreditar. O pastor fala, ele vem, ele traz a igreja para cá, a igreja, né, perde atenção ali com uma criança, e ele traz a igreja para cá, tudo para tirar a igreja do natural e levar para o espiritual. Então, amados, nós temos que vir num culto como esse, e nós temos que vir falar: Senhor, fala comigo, para que eu possa praticar a palavra de Deus. Eu vou naquele culto aprender o que aquele irmão vai falar, lá na frente o pastor vai falar, o pregador vai falar,
para mim praticar. E só dessa maneira, o teu mundo natural, ele vai dar um 360. Amados, eu estou aqui hoje porque eu criei e eu comecei a praticar. O grande start da minha vida espiritual foi quando eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi. Aquilo que o pastor Pedro, com muito custo, né? Insistente, né? Com muita insistência, ele falava, não, você pode, rapaz, Deus confia em você, você tem chamado. Eu falei, rapaz, para com isso, cara. E aí a minha vida, ela começou a mudar, sabe? E é uma mudança, amados, porque se eu não tivesse sido transformado por Deus, eu não estaria aqui pregando para vocês. Eu só estou aqui pregando para vocês porque algo dentro de mim mudou. Deu um 360 graus. Mas a partir do momento que eu me dispus e falei, Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. E nessa noite, eu quero que você possa refletir sobre isso. Será que você tem dito ao Senhor, eis-me aqui, Pai, faça a tua vontade? Ou você ainda está, olha, eu não faço isso, né? Mas o que você faz? Não, eu não faço aquilo outro. Não, mas, não, eu não, sabe? A gente fica, eu não faço, e a Bíblia, Jesus manda falar, ide e fazei, faça. E a gente fica sentado em cima de uma religião, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não jogo, né? E a gente fica, coloca a lei de Deus como um peso sobre as nossas costas, uma bigorna, a gente tem carregado isso. Mas a Bíblia, Deus, Jesus, o mandamento de Jesus é, ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Isso é universal, isso não é para mim, nem para o pastor Pedro, nem para o pastor José. Isso é para todo mundo que está aqui hoje. Ele não falou só os pastores ou só os evangelistas, ele disse toda a igreja. E você sabe o que é mais bacana? Foi a última coisa que ele falou, antes de ele ascender ao céu. Foi a última coisa que ele falou para os discípulos. De repente, se você não vai me ver mais, né? Se eu nunca mais for ver a Elisama, o meu último encontro com ela, eu vou dizer aquilo que é mais importante. Concorda ou não? Então Jesus, a coisa mais importante que ele deixou para mim e para você é ide, pregar o evangelho, fazer... mas eu não sei muito da Bíblia, eu não conheço, eu não fiz teologia, eu não fiz discipulado com Pedro. Tem um exemplo na Bíblia, Gadareno. Gadareno não precisou de participar de uma escola de profeta, não precisou de discipulado. Jesus discipulou ele ali em 10 minutos, de repente até menos, sabe? E aí ele disse, Senhor, agora eu vou te seguir. Ele falou, não, a tua missão é falar o que eu te fiz. A tua missão é falar daquilo que eu fiz. E a Bíblia diz que aquele gadareno foi, eu tenho certeza que ele conquistou muitas almas ali para Jesus. Uma nação, eu creio, que foi mudado somente por um homem obedecer à voz de Deus. De repente você está vindo aqui na igreja e Deus já fez algo na tua vida. Deus já transformou alguma coisa em você. Mas você não é capaz de falar para uma pessoa isso. Você guarda para você, sabe, o teu testemunho. Sabe? Deus te abençoa, mas você não fala para ninguém. Deus muda algo na tua vida. Gente, a gente tem que ficar antenado, porque é nas pequenas coisas que Deus faz as grandes. Se você não reconhece Deus nas pequenas coisas que Ele te faz, Ele nunca vai fazer o grande. Se você não reconhece Deus nas pequenas coisas, a grande jamais vai vir. Amém? Então, amados, se você está se movendo para pedir algo para Deus, para o teu deleite, eu tenho uma notícia muito triste, Ele não vai te dar. Sabe por quê? A obediência à lei, ela se resume vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, no versículo 8. Amém? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama ao próximo, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então toda a lei de Deus, todo mandamento de Deus, ela se resume
no amor que você tem ao próximo. Porque se eu amo, eu não adultero. Se eu amo, eu não falo mal. Se eu amo, sabe, eu cumpro o mandamento de Deus. Então, a chave para você receber algo de Deus é quando você tem um coração. Falar, Senhor, eu quero receber, eu quero ser próspero, eu quero ter riqueza, mas para abençoar. Quanto mais o Senhor me dá, Pai, mais eu vou investir no teu reino. Quanto mais o Senhor fazer por mim, mais eu vou investir no teu reino. De repente tem gente aqui que está atrás de uma cura e não recebe a cura. Sabe por quê? Se Deus te curar hoje, se Deus te sarar hoje, você vai testemunhar para outras pessoas do que Deus te fez? Se Deus te libertar hoje, você vai falar daquilo que Deus te fez? Tem muitas pessoas que a gente trabalha a libertação, volta. Trabalha a libertação, volta. Sabe por quê? Porque se eu não ando, se eu não tenho uma atitude de agir, Deus não está nisso. Ele até liberta você, mas se você não permanecer, volta tudo de novo. Então, amados, é uma reflexão para a igreja. A gente precisa, sabe, se mover para o espiritual, se mover para o mundo espiritual. Porque se você vem aqui buscar algo, essa é uma casa de oração. Aqui é um lugar onde é compartilhado coisas espirituais. Você tem que crer, amados, naquilo que você não vê. Você não vem para um lugar desse para acreditar naquilo que você vê. Sabe? A gente tem que entender isso. Então o grande start para uma vida cheia da presença de Deus, para uma mudança de vida, para alcançar os seus objetivos, sabe? É obedecer. A obediência, ela é melhor que o sacrifício, a Bíblia diz. A obediência, ela é melhor que sacrificar. E Deus tem tanta coisa, amados. Ele acredita em cada um de nós aqui. Ele sabe da tua fraqueza, sabe da tua limitação. Mas para de pedir. Tem gente aqui que eu sei, não quer fazer diferença. Tem gente aqui que vem na igreja, mas não quer fazer diferença. Se você não quer fazer diferença, glória a Deus, você vai sentar aqui no teu lugar todo domingo, você vai numa célula toda quarta, né, o dia que tiver, vai escutar uma palavra legal, mas a tua vida em 2016 vai continuar a mesma coisa. Porque a sua vida só vai mudar quando você avançar para o mundo espiritual. O crente em Jesus, ele tem que viver o mundo espiritual. Sabe, amados, peça para Deus trocar a tua lente. Porque quando você renova, como diz lá em Romanos, quando você renova a tua mente, você sabe qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Tem gente que anda sem bússola, para lá e para cá, sem saber para onde vai chegar. Sem saber para onde vai, sabe? Perdido. Porque não para refletir no mundo espiritual à sua volta. Acha que tudo é o que eu toco, é o que eu acho, é o que eu sei, é o que eu penso, é o que eu imagino. Mas existe um mundo muito além. Muito além. E a pergunta é, onde você está nesse mundo espiritual? Será que você já entrou nele? Será que você já chegou nele? Ou será que você ainda está com o pé no mundo natural? Ou será que ainda você vive naturalmente? Ou será que você ainda vive como um homem comum? Como um homem que não conhece a Deus? Tem muita gente aqui hoje, amados, que precisa ter uma mudança de mente. Mude a sua mente, renova a sua mente. Peça para Deus transformar a sua mente. Porque se eu for colocar tudo que eu sei, amados, tudo que eu acho, se eu for contender com Deus, se eu for tentar entender Deus, Ele não é Deus mais. Porque eu vou entender Ele. Deus a gente não entende. Não queira entender Deus. Deus você não entende. O Maurício, aconteceu aquilo lá com ele, né? Um acidente. Talvez ele quer entender Deus. Talvez ele quer entender Deus. Eu tô ministrando para uma tia minha. E ela teve um câncer e tal. E ela ligou para mim desesperada esses dias. Flávio, eu preciso ter intimidade com Deus. Falei, amém, vou te ajudar. Aí falei, ó, eu vou... Aí ela falou, Flávio, tem culto hoje? Falei, não, mas eu vou ir na tua casa. Amém. Cheguei, sentei lá com ela, comecei a conversar com ela. Ela começou a chorar ali, né? Nem mal e mal falei, ela já começou a chorar.
Por quê? Desesperada, doente, alma triste, a casa uma bagunça. E eu falei, olha, se você quer, eu vou vir uma vez por semana aqui na tua casa e vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mas isso vai requerer uma mudança de vida sua. Isso vai querer uma atitude de fé sua. Porque se eu vim aqui te falar e você não colocar em prática, não vai adiantar nada. Você não vai mudar, Deus não vai entrar na tua casa, você vai continuar com a tua enfermidade. E um abraço. Então, amados, nós precisamos refletir, sabe? Ela falou, não, eu quero. E eu estou indo lá uma vez por semana. Aí a primeira aula que eu tive com ela lá, né? Ela, mas por que Deus permitiu que eu tivesse esse câncer? Eu falei, mas Deus permitiu que você teve isso aí? Vamos lá. Como é que era a tua vida? Você sabia que, eu expliquei para ela, você sabia que o câncer é uma doença que na maioria das vezes é uma doença psicossomática, é uma doença que fala da alma triste, abatida, na maioria das vezes. Outros percentuais ela é genética, mas na família dela, perguntei para ela, teve algum relato de câncer? Não. Falei, então, tem um médico lá, ele pode falar melhor do que eu, o Marcos, é oncologista, né, Marcos? É uma doença relacionada ao estado emocional na maioria dos casos. E eu disse isso para ela, eu falei, ó, tua casa é uma bagunça, você não conhecia Deus, você não conhece porque eu estou aqui hoje porque você não conhece, e você fala que Deus permitiu essa doença em você? Na verdade foi a tua ação, o que você semeou, você está colhendo. Foi o que você plantou, você colheu. E assim, amados, tudo que você planta no mundo natural, você colhe no mundo espiritual. Tudo que você planta no mundo natural, você colhe no mundo espiritual. Então nessa noite, se você quer plantar para a carne, você vai colher para a carne. Se você quer plantar para os teus deleites, Deus, eu quero esse ano ficar rico. Eu quero esse ano ter um carro bom. Eu quero ter uma Hilux nova. Esse ano eu quero ter um apartamento maior. Esse ano eu quero. Para quê? Para que você quer? Se Deus te der uma casa maior, uma casa própria, você abre uma célula lá? Se Deus te der um carro, você convida teus amigos, põe dentro do carro e traz para o culto, ou leva para a célula? Sabe, tudo o que nós pedimos para Deus, Deus analisa, Ele olha, Ele fala, eu não vou dar porque Ele ainda não está preparado. Ele ainda quer isso para o benefício dEle. Agora, quando eu ajo e falo, Deus, eu quero ser um canal, eu quero ser uma fonte, eu quero abençoar outra pessoa. Aí Deus abre as portas, abre a janela, abre as comportas, abre tudo e te dá. Amém? Ele te dá vitória, Ele é um Deus que te dá provisão, Ele é um Deus que te cura, Ele é um Deus que te sara. Mas a posição para receber precisa estar nele. O teu coração precisa estar nas coisas do alto. O teu coração precisa estar nas coisas eternas. Amados, não perca a tua vida. Não perca a tua vida atrás de coisa material. Não perca a tua vida atrás dessas coisas. Porque isso Deus dá. Isso se você trabalhar você consegue. Isso o ímpio também tem. Mas você tem que se mover para o reino de Deus. Para abrir porta onde não tem. Para pegar um irmão e falar, irmão, ei, vem aqui. O que foi? Por que você está sofrendo? Olha, Jesus te ama, Ele pode te ajudar. Sabe? Eu tenho aqui 2, eu te dou 1. A gente tem que aprender a repartir. Eu estava lendo, acho que é Lucas ou Marcos, não lembro. E ali quando Jesus apareceu no caminho de Emaús para aquele povo, para aqueles discípulos, Ele apareceu ali, começou a conversar com eles. E eles nem reconheceram Jesus, e um deles convidou Jesus para entrar e comer junto. E aí eles conversando e tal. Quando Jesus pegou o pão e repartiu, eles reconheceram Jesus. Pela uma atitude que Jesus teve. Isso era comum para Jesus. Repartir, Ele repartiu o tempo, Ele repartiu o pão, Ele repartiu o milagre, Ele veio para ser servo. E nós queremos ser servidos. Nós vemos para a igreja para ser servido de uma palavra abençoada, sabe? De um tapinha nas costas. Nós precisamos ser abraçados. Eu sei que tem muita gente, amados, que é novo na fé, mas já aprende a maneira correta de pedir a Deus. Peça para avançar. Peça para que o reino de Deus avance. Peça para que o reino de Deus possa sair dessas paredes. Porque enquanto nós estamos aqui, amados, tem muita pessoa lá fora que
que está bebendo, que está se matando, que está se drogando, que precisa ouvir uma palavra. E a igreja não foi chamada para vir todo domingo, escutar uma palavra e ficar da mesma forma. A igreja foi chamada para fazer, para ir, para avançar. Deus só vai te dar se você andar, se você caminhar. Se você ficar sentado, Ele não vai te abençoar. Não te abençoa. Isso não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Amém? É a palavra dele que me fala isso. Então eu preciso abrir os olhos. Não se engane, amados. Não fica vindo na igreja enganado. Sabe, eu poderia pregar aqui, olha, amados, Deus tem um milagre para você nessa noite. Olha, amado, vem aqui que Deus, a campanha para prosperidade, a campanha para cura. Amados, eu já fui em outros ministérios aí. O capim é seco. Eles fazem esse tipo de coisa, a barganha. Vem para Deus que Deus te abençoa. Vem aqui, dizima aqui que Deus te dá. Sabe? Faz isso que, sabe? Seja membro da minha igreja que você é abençoado. Seja um membro da minha igreja que... Nada contra. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Mas aqui tem um solo fértil. Aqui tem um capim verde para você comer. A revelação espiritual que tem nesse lugar não é em qualquer lugar que tem, não. Você pode andar aí. Pode andar aí que você vai ver. Então, amado, sabe? Nós temos uma grama verdinha aqui. E nós às vezes desprezamos o que é ensinado aqui nessa igreja. Às vezes nós desprezamos o que os pastores aqui têm derramado sobre o corpo, sabe? E a gente vai buscar lá fora. Mas eu quero dizer algo para vocês. Honre os seus pastores. Honre aqueles que estão à frente desse ministério. Honra é algo que você só vai ter honra se você honrar. Se você honrar, você é honrado. Se você não honrar, você não é honrado. Não fale mal. Cuidado com a língua, amados. A língua é algo... Tiago fala. A língua, ela põe o corpo em chama. Sabe? Honra ele. Eu honro muito pouco meu pastor. Eu honro muito pouco. Eu reconheço isso. Eu deveria honrar ele muito mais. Pelo preço que ele pagou por mim. Não é puxar saquismo, não. Eu puxo saco mesmo porque ele... Sabe, ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço. A gente tem que honrar, amados. É um princípio de reino. Sabe, é um princípio de reino. Então nessa noite que você possa começar 2016 semeando para o reino de Deus. Que Deus vai semear na tua vida. Que aí Deus vai mudar a tua situação. Tem gente que é cativo, tem gente que tem a alma abatida. Você fala, já começa a chorar. É emoção pura, amados. Porque a alma está lá, presa, cativa ainda. Não se liberta. Dê um passo de fé. Fala, Deus, eu vou rasgar o meu coração. Eu estava falando com o pastor Pedro ali na frente. Falei, pastor, como é que a gente faz quando a pessoa é uma atriz ou um ator? Que você não consegue saber se ela está bom, se ela está ruim. A pessoa não se abre. Sabe? Não dá uma oportunidade para Deus entrar e mudar. E a gente precisa dar essa oportunidade para Deus entrar e mudar aquilo. Expõe a tua ferida para Deus. Expõe a tua ferida para Deus. Essa ferida que está ali na perna do Maurício, daqui a pouco cicatriza. Vira só uma cicatriz. Ela está exposta. Mas ele está passando ali o remédio, daqui a pouco cicatriza. E a gente é assim. A gente tem que tirar a máscara diante do Senhor. Tirar a máscara e deixar Deus agir. Peça para o mundo espiritual. Peça para que o reino de Deus avance. Não peça para gastar com teus prazeres, sabe? Não peça isso, amados. Peça para investir no reino de Deus. Fala, Deus, eu dou o meu talento para o Senhor. Se eu sei fazer isso, tinha Dorcas na Bíblia. Dorcas costurava. Ela fazia roupa para o povo. E ela era estimada por todo aquele povo. E o povo gostava muito dela, sabe? Tem gente com talento aí e enterrando o talento. Amém? Então a palavra de reflexão é dura, porque tem que ser. Não tem palavra mole. Não tem palavra mole. A palavra de mudança, ela é dura. A palavra de mudança, ela é dura. Ela mexe com a estrutura da gente. Mas é só assim que a gente abre o olho. De repente você queria sair daqui chorando,
com ego massageado, sabe? Mas a igreja, o MINV, ele prega a verdade. Ele prega a verdade. Eu não prego ilusão aqui, o pastor Pedro não prega ilusão e nem o pastor José prega ilusão aqui. A gente prega o que a palavra de Deus diz. E se ela diz isso, cumpra que você é abençoado. Faça que eu te abençoo. Não corra atrás de bênção. Só avança que eu te abençoo. Que a bênção corre atrás de você. Que a promessa é tua. Toma posse através da fé. Amém? Eu quero deixar um vídeo. Eu peguei esse vídeo no YouTube. É um videozinho bem legal. Bem legal. Ele fala ali de um missionário. De repente esse cara, sabe, ele não colheu para os prazeres dele. Ele não semeou, para os prazeres dele. Ele não semeou, sabe, para ter casa. Ele semeou para algo simples. Mas eu tenho certeza que dentro dele teve uma recompensa muito grande. Solta aí. Sacrifice. There's no other way to describe it. Complete sacrifice. Joseph left his manufacturing job outside of Bombay and set out with practically nothing. A bedroll, 2 shirts, a small amount of money. His goal? An area of Maharashtra so unreached that he would go door to door every day for 2 years and never meet another Christian. That God had called him there didn't mean it would be easy. The ground was hard and dry, and for years the seeds he sowed seemed to simply blow in the wind and take no root. When I came, I had almost nothing. By His grace, the Lord provided a room for me in this very hostile community. There was nothing in it, only what I carried with me. I was trusting the Lord to provide, believing He would raise up a church. I just didn't know how long it would take. It was very hard ground. For such a long time, there was no response from the people. Even after months of hard work, still nobody came to Christ. Finally, I decided to begin fasting for a change in people's hearts. 10 days, no response, no food. 20 days, still nothing. 30 days of continued fasting and prayer. Still, the breakthrough did not come. Eventually, the fast had to end. Yet even this didn't cause him to lose hope. I was supplied with printed materials to hand out, but the task of getting them home was almost too much for me. The sack was full of the literature I needed, but very heavy. When I couldn't carry it anymore, I would drag the sack over the ground to get it home. It was grueling in my weak condition. The people needed the information, and I wouldn't give up. When I finally got home, I started taking the tracts to the people. Every day I would leave my literature and share the gospel message. Town after town, village after village. Eventually I would run out of the tracts and begin the whole process again. And again. For the next 2 years, Joseph would continually offer his body as a living sacrifice to the Lord. Yet despite all his efforts, the people still were not responsive. When he was not out sharing with people, he would return to his empty room and read his Bible and pray. Hearing him pouring out his heart to the Lord made his neighbors nervous, and they accused him of witchcraft. For his safety, he was forced to find somewhere else to pray. It was then he began climbing to the top of a deserted hill about a mile from his home. God provided this quiet place of solitude. I could turn my heart to Him and not have to worry about those around me. Every day I would come here and I could see the towns and villages off in the distance, and I began to claim them for the Lord. One after another, I would lift the people up to Him. I had nothing to distract me. I would spend hours here. When it seemed the soil would produce no fruit, Joseph found strength
on this hilltop. Somehow I would continue. From town to town, from village to village, I walked and spoke with the people. But no one would listen. Eventually, I thought I would go to the outcasts of society like Jesus did. I went to the poor, to the drunkards. But they grew angry and wrapped my tracks around large stones and threw them at me. Once I was beaten and pulled into a house. They told me I'd be killed for my faith. But a man came by and heard my cries and rescued me before they could finish. After the end of 2 years, Joseph was almost broken. I cried out to God to send me somewhere else, anywhere. Finally, the Lord said to me, "Don't pray for another place. I have put you in this place, and I will sustain you." It was then I was led to speak to the only people in this land who would listen to me. I had talked with everyone else and they had rejected me, but the children responded differently. They listened. They embraced what I was telling them. Soon scores of children would come to my room and I would teach them simple church songs and tell them stories from the Bible. They would sing the songs at home and their parents would ask where they learned them. The children would tell them about the nice man who loved children and taught them. And the parents would come and talk to me. Many, many doors were opened through these children. The Lord is so faithful. He is moving. See that village? I've gone to every doorstep and evangelized there. We now have a mission started. And in that town over there, we have a church. And that town too, we have a church and another mission starting. That town, and that town, and that village over there. I visited all these towns, every house with the good news of Jesus Christ. 16 years later, Pastor Joseph has evangelized more than 165 towns and villages. The Lord has helped him plant an astounding 25 thriving churches and another 28 vibrant mission stations, all where the gospel was previously unknown. With his love for the Word of God, Pastor Joseph also helps run the GFA Bible School based in his area to help raise up more strong Bible-based pastors to lead these young churches. He also continues to meet and teach those who first listened to him. The children. 16 years ago, Pastor Joseph could have left this district, but instead, with a dedication and sacrifice beyond what many could bear, he bowed his head to the will of the Lord. And now he is able to look out over many towns and villages that will be forever changed by the good news of Jesus Christ. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse é um exemplo de um homem que saiu e chegou. Se você nessa noite quer chegar aonde Deus quer te colocar, fique em pé. Amém? Eu quero que você, o último culto do ano, que você possa colocar diante de Deus a tua fraqueza. Fala, Senhor, sabe, eu não consigo ainda me libertar de algo. Eu ainda, sabe, não consigo vislumbrar o mundo espiritual. Eu ainda sou muito carne. Eu ainda vivo muito pelo que eu vejo, sou muito racional ainda. Eu quero que você nessa noite, sabe, peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te mostrar o mundo espiritual que Ele tem para você. Comece a enxergar pela fé. Comece a... Muda a sua lente, a lente de visão humana para a lente de Cristo. Amém?